Então, o que eu sempre falo? O colchão não tem que ser ortopédico, o colchão tem que ser anatômico. Você tem que ter um colchão que te dê uma boa sustentação, mas que molde toda a parte da curvatura do corpo. A gente tem nossas curvaturas e a gente precisa preservar elas, né? Então, a gente tem tendo um colchão bom, exatamente como a gente estava falando, não tão firme, não tão flácido também, isso vai fazer uma boa diferença para a gente manter as nossas curvaturas preservadas, que é o alinhamento da nossa coluna, que vai fazer toda essa diferença da gente ter esse sono reparador, né? Ter um colchão de qualidade para que possa preservar essas curvaturas da nossa coluna. Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor e maior podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Nosso propósito principal é levar para você informação boa, informação legal em saúde, informação checada. Então já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para a gente possa continuar levando para você informação boa. Como que a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas, em cada um dos assuntos que nós nos propomos a discutir. A internet, você sabe, é recheada de informações nem sempre verdadeiras, então a gente está aqui para a gente ter o propósito contrário, que é levar informação boa para você. Não sai daí que hoje quem aceitou o desafio de trazer informação para você, dividir informação conosco, foram esses dois profissionais maravilhosos, o Rafael e o Fábio. O Rafael trabalha, sabe tudo sobre colchão, já trabalha há muitos anos com colchão, vai contar aqui pra gente sobre como usar, quais são os melhores, quais são as técnicas usadas para cada pessoa, qual o colchão adequado para cada um de nós. E o Fábio, quiroprata, vai nos trazer a relação da quiropraxia com o sono, com colchões também. Afinal, como você já sabe, já falamos aqui várias vezes, sono, qualidade de sono é pilar de saúde, né? É um pilar de saúde muito importante. Tão importante quanto se exercitar, se alimentar direitinho, ficar longe de substâncias tóxicas, relacionamentos. Sono é um pilar de saúde muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra tê-los aqui. Rafael, muito obrigado por ter vindo. A gente que agradece o convite. É uma honra poder estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre um item tão importante, que é o que mais usa na sua vida, né? Tem um slogan que fala que 1/3 da vida você passa dormindo. É a pura realidade. Quem pode dormir 8 horas por noite, dorme 1/3 da vida e precisa dormir bem. Perfeito, muito bem. Só chega um pouquinho mais perto aqui do microfone pra gente ouvir melhor. Fábio, e aí? Obrigado, uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado também pelo convite, muito bom estar aqui. Eu acho fundamental essa conversa, né? Falar um pouquinho sobre quiropraxia e o sono, né? Algo que a gente trabalha bastante, a gente vê no consultório dia a dia, né? Muitas pessoas que sofrem, né, com dores na coluna, dores no corpo e prezam por aquele sono, procuram por aquele sono que vai repor as energias, vai tranquilizar. É muito importante aí essa conversa. Perfeito, então, Fábio, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. O nosso assunto hoje, então, é sono, colchão, quiropraxia. Rafael, conta pra gente o que você até hoje nessa sua caminhada, então, de especialista, né, nessa área, nessa parte, e claro, né, eu também, como ser humano normal, também acho que é extremamente importante um colchão adequado para que a gente possa ter uma noite de sono reparadora. Nada é mais reparador para a saúde, para o sistema inflamatório, para a imunidade, do que o sono, nada. Vocês podem perceber que quando você dorme mal, no dia seguinte você trabalha mal, a sua memória fica ruim. O humor fica ruim. E a longo prazo, a falta de sono de qualidade, ela é demolidora para a nossa saúde. Atividades que exercem, pessoas que exercem sua atividade laboral com sono prejudicado, tem muito mais pressão alta, doenças crônicas. Então, inegavelmente, a gente já teve aqui alguns médicos especialistas em sono, alguns profissionais falando sobre o sono. Então, não há dúvida que o sono é um pilar de saúde extremamente importante. Me conta a sua história, o que você tem de legal para falar pra gente sobre o sono, sobre a importância do colchão, que todos nós temos que usar, né? Onde teu corpo repousa, onde você vai ter uma efetiva qualidade de sono é sobre o seu colchão, né? E existe um conceito muito errado, muito equivocado, de que muita gente diminuiu com o passar do tempo, mas muita gente acha que o colchão duro, aquela tábua, que é o que faz bem para a coluna. E na verdade não é. Eu sempre falo que o colchão duro, ele não vai melhorar teu suporte.
ele vai te tirar o preenchimento das curvaturas do corpo, né? Da parte lombar, acaba fazendo mais atrito na parte de ombro, na parte de quadril. Então, o que eu sempre falo? O colchão não tem que ser ortopédico, o colchão tem que ser anatômico. Você tem que ter um colchão que te dê uma boa sustentação, mas que molde toda a parte da curvatura do corpo. Então, o colchão antigamente, que as pessoas nem pensavam muito, pensavam mais no colchão duro para manter uma estabilidade, isso já caiu por água, caiu por terra. Caiu por terra. O ideal é um colchão anatômico que se molde mais ou menos com a sua curvatura do ombro, seu peso, etc. A gente tenta avaliar muito o biotipo do cliente, né, para indicar peso, altura, para indicar algo que dê um bom suporte, mas que proporcione um conforto. Porque a pessoa que dorme num colchão muito firme, ela se mexe mais durante a noite. Tem estudos já que comprovam isso, que quanto mais rígida a superfície, menos aproveitamento do sono você tem. Acaba tampando circulação sanguínea, acaba fazendo muita pressão e o cérebro vai te mandar uma mensagem, vira. E aquele fato de você virar, às vezes você não desperta do sono profundo que você estava, você não acorda, mas aquele sono reparador você acaba perdendo. Claro, porque na verdade, para quem está ouvindo entender, existe um ciclo do sono importante, né? Que dura aí cerca de 1h30, 2 horas, que tem que ser completo o ciclo, algumas vezes à noite, né? 3 ou 4 vezes, para que você realmente acorde bem, relaxado para poder trabalhar e viver sua vida. Então, como aí o Rafael falou, se você corta um dos ciclos, você já perdeu aí 2 horas de sono daquele ciclo que vai ter que recomeçar e tudo mais. Exatamente. Não é isso? E você, Fábio, o que você diria a respeito do colchão? Vamos começar especificamente por esse equipamento, né? Posso chamar de equipamento? É um equipamento do sono, equipamento de sono, né? Uhum. Equipamento de sono. O que você poderia dizer sobre a relação? Você é quiroprata, né? Então, da coluna ou aí da toda a parte articular em relação ao colchão. Sim, exatamente sobre esse assunto que a gente estava tratando. A gente tem nossas curvaturas e a gente precisa preservar elas, né? Então, a gente tem tendo um colchão bom, exatamente como a gente estava falando, não tão firme, não tão flácido também, isso vai fazer uma boa diferença para a gente manter as nossas curvaturas preservadas, que é o alinhamento da nossa coluna, que vai fazer toda essa diferença da gente ter esse sono reparador, né? Ter um colchão de qualidade, né? Não tão firme, nem tão flácido, não sei se a gente pode chamar assim, como é macio, que tá? a gente trata como macio. Trata como macio, né? Então, nem tão macio, nem tão firme, para que possa preservar essas curvaturas da nossa coluna. Né, fundamental, né? A gente indica muitos pacientes a botar também um travesseiro sobre as pernas para poder fazer a curvatura da lombar ali, né? Então é bem importante a gente ter essa qualidade de sono para poder manter as nossas curvaturas preservadas. Tá. E Rafael, quando então você estava falando que na realidade, imagino que na sua trajetória aí de trabalho com esse equipamento, que é o colchão, você não existe... Cada pessoa precisa de um colchão. É isso ou eu tô falando bobagem? Não, tá falando correto. O conforto é muito pessoal. O que é bom para mim, às vezes eu posso pegar uma pessoa com o mesmo biotipo meu e a pessoa não se adaptar àquele conforto, né? O que a gente tenta indicar é alguma coisa que se adeque. Não adianta pegar uma pessoa muito pesada e querer vender um colchão extremamente firme, achando que ela precisa de um suporte a mais, porque você vai estar criando, a pessoa mais pesada, ela põe mais peso em cima do colchão. E ela vai acabar criando mais atrito entre o corpo e o colchão. Então, a gente costuma falar que tem que ter um critério. Você avaliar o biotipo da pessoa. E existem vários sistemas de mola individual ensacada, molejo espiral estruturado. A mola ensacada é uma mola que se adequa a mais biotipos, né? E no caso a Probel, ela tem uma linha específica que usa uma espessura de aço maior, usa espumas de densidade maior sobre o molejo, que conciliam a individualidade da mola ensacada com a sustentação dada pelo aço e pela espuma. Então você tem um colchão que sustenta um adulto de 50 quilos, mas sustenta um adulto de 120 quilos também. Daí variando só o nível de conforto. E se a pessoa... E o tamanho da pessoa influencia alguma coisa? Então, muito importante também é vender uma... Altura, no caso. Altura. Vender um produto de tamanho correto. Tem muito cliente meu que vai na loja e tem 1,80 m e quer comprar uma cama de casal padrão que tem 1,88 m de comprimento. Só o que você perde de travesseiro, a pessoa já vai dormir com o pé para fora, né? Teoricamente, ninguém dorme esticado. Como o Fábio falou, uma boa prática é pôr uma almofada, um travesseiro entre o joelho, principalmente para quem dorme de lado. Então a pessoa dá uma encolhidinha na perna. Só que se o colchão é muito estreito também,
A hora que a pessoa curva o joelho, ela acaba invadindo o espaço da outra pessoa. Daí a pessoa pode estar com o melhor colchão, mas ela não tem um espaço confortável para dormir, para ela repousar o corpo. Daí fica um cutucando o outro durante a O noite. ideal, então, em vez de colocar o travesseiro, é ter um colchão que seja do tamanho adequado para que um não incomode o outro, por exemplo, uma cama de casal, e não que os dois possam ter o conforto, né? Isso. Porque esse negócio da mola, o que que é esse negócio da mola? É quando um balança de um lado, não incomoda o outro, é isso? A funcionalidade da mola ensacada é essa, não trazer movimento entre os corpos. Casal com biotipos diferentes, geralmente o marido vai balançar, a esposa sente o reflexo do lado. A mola ensacada elimina isso, né? Desde que você tenha uma boa quantidade de mola por metro quadrado. O marido respirar, ela já vai sentir, né? Dependendo Se do caso, qualquer tipo de respiração diferente, vai dar problema. piscou já vai dar briga. Exato. Então, quanto melhor for o colchão, mais estável for, melhor, menos provável de dar um atrito Porque ali. daí balança só do lado Só de do um. lado que a pessoa tá dormindo. Né? A importância do tamanho é justamente para uma pessoa mais alta, por exemplo, poder dormir com o corpo inteiro encaixado no colchão. Não dormir com o pé para fora. Um colchão muito estreito também, às vezes uma pessoa de biotipo maior acaba dormindo mais para bordo do colchão, o braço cai para fora, não é legal. O ideal é que o corpo inteiro fique apoiado durante o decorrer do sono. Perfeito. E, na verdade, existem colchões, logicamente, para todas as estaturas, todos os pesos, e para todo tipo de cliente vai ter lá, ou na Probel, ou, né, o pessoal que você trabalha, sempre tem um que encaixe. Seja um magrinho pequeno, um maior, mais gordo, com estatura maior, sempre tem A gente tem uma linha bem ampla. Na loja eu tenho mais de 25 modelos expostos, que atende desde quem quer um colchão mais firme. Geralmente, por exemplo, eu sempre falo, oriental gosta de colchão muito firme. Eles estão acostumados, é cultural dormir numa superfície mais rígida. A gente tem para atender. E tem gente que viaja final de ano, dorme num colchão de hotel e vem procurando aquela linha que a gente fala que te abraça, um colchão que parece uma nuvem. O fato do colchão ser confortável não quer dizer que você perca suporte. O colchão confortável ele melhora a tua qualidade de sono. Você pode ter uma boa mola que dê um suporte individual ali em coluna e aquele estofamento que está em cima com boas espumas, com uma matéria-prima de conforto soft, que a gente chama, vai aliviar o atrito do teu corpo com o colchão, vai fazer você dormir melhor durante a noite. Entendi. E o Rafael estava aqui falando, né, Fábio, pessoa que errou na escolha do colchão, né? Dorme com o pé para fora, ou a dureza do colchão, a macia do colchão não é adequada, o tamanho não é adequado, o tipo de tecnologia não é adequado. O que isso pode trazer de problema de saúde? Né? Além de atrapalhar o sono, que a gente já discutiu aqui um pouquinho, né? Que é interromper uma noite boa de sono, e eu repito, sono é pilar de saúde extremamente importante. Pode fazer o teste quando você não dorme direito, seu próximo dia como é. Mas em relação à coluna, por exemplo, quais patologias você está acostumado a atender que você acha que tem alguma relação com o colchão, com colchões que não sejam adequados? Então, uma das frequências no consultório que acontece, as pessoas vêm com sintomas de apneia, né? Então a gente trata bastante sinais, né, de apneia. Saiu até mesmo há pouco tempo num artigo falando sobre a importância da quiropraxia, né, para quem está sofrendo com apneia. Né? Então a gente tem nesse artigo, nessa publicação, fala sobre um homem de 48 anos que tinha mais de 48 repetições por noites. E após o tratamento, né, com quiropraxia e também com algumas técnicas, alguns exercícios, as pessoas, ela diminuiu para 3,5, se eu não me engano. Né? Então, mas uma das mais frequentes que acontece no consultório são dores, né, que as pessoas vêm com dor cervical, dor lombar, né, são as campeões, são as número 1. Né? E muitas pessoas elas vêm e me perguntam, será que é meu colchão que está fazendo esse desequilíbrio, esse distúrbio da minha coluna? Porque o que acontece? A quiropraxia ela trata, né, todos os distúrbios que o nosso corpo vai produzindo no decorrer do nosso dia, da noite e do dia. A forma que a gente dorme, a forma que a gente caminha, senta, a forma que a gente dirige, tudo isso aí vai influenciar na estrutura da nossa coluna. E, logicamente, se a gente tiver uma boa noite, com repouso, com um colchão bom, de qualidade, isso vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. E, logicamente, o tratamento com quiropraxia para fazer o alinhamento,
eliminar essas luxações que a gente vai gerando no decorrer do dia e da noite do nosso sono. Isso vai fazer com que a gente tenha um padrão de vida melhor. E é impressionante que as pessoas chegam no consultório, né, e após uma sessão de quiropraxia, né, então lembrando também a importância de procurar um profissional qualificado, graduado, para poder ter esse tratamento, né, e as pessoas, é impressionante, assim, 99% elas se levantam, né, da maca e falam assim, nossa, tô leve. E outra coisa que acontece, eles falam, e dá sono. Tô com sono. Lógico, depois de a gente alinhar, tirar aquelas luxações, né, a gente vai produzir mais melatonina também, que é um dos hormônios que a gente produz, né, então, e se a gente está com o nosso canal livre, né, que é a nossa medula, então a gente vai poder ter uma qualidade melhor de sono. E elas levantam já com sono. Já tive alguns relatos de pessoas que perderam o horário no serviço, aquele cochilo da tarde ali, depois da consulta, deu um sono danado. Me deitei e dormi que cheguei a perder o horário. Então, mas é muito importante. Tá. O Rafael, e aquela história que você falou agora, assim, de passagem, que acho que eu também tenho sempre essa impressão, né? Quando você viaja, o colchão do hotel sempre é melhor. Por que acontece isso, você acha? Ou você ouve muito isso? Quando você dorme num bom hotel que tem um bom colchão, claro, isso acaba acontecendo. O mês, historicamente, tá? Te falo com propriedade, vendendo 28 anos vendendo colchão. O mês que mais vende colchão é mês pós-férias. Porque a pessoa prorroga tanto a troca do colchão, ela não percebe que é o colchão dela que está acabando com a qualidade de sono e com a vida dela. Então ela está com o colchão lá de 15, 17, 20 anos de uso, o colchão não dá mais um bom suporte, não tem mais estofamento, já fadigou, né? Não dá mais conforto. E a pessoa vai viajar, ela começa a dormir melhor. Ela acha que está de férias, ela não percebe. A primeira noite que ela retorna para casa, vários clientes, eu já peguei relatando isso, ela fala, meu colchão tá ruim, porque ela começa a perceber que ela dormiu mal na casa dela. Então aí é uma incidência de troca maior durante esses meses pós-férias, né? E uma coisa como o Fábio falou, o colchão, a pessoa chega com um problema, com algum desvio de coluna, com algum problema lombar, cervical, o colchão faz toda a diferença. Não adianta também estar num estágio avançado de problema de coluna e só trocar o colchão. Só a troca do colchão não vai fazer mágica. Então, fez um tratamento com quiroprata, né? Reposicionou ali coluna na posição correta, trocou o colchão, você pode ter certeza que você vai passar mais 8, 10 anos dormindo bem. Isso melhora totalmente. Quanto tempo mais ou menos você acha que sem puxar a sardinha pro seu lado, hein? Quanto tempo que é ideal que uma pessoa troque um colchão? Os meus clientes sabem que eu não exagero nessa parte, porque não adianta eu pegar cliente e falar, nossa, meu colchão tá ruim, tá deformado. Peguei essa semana um cliente falando para mim, 17 anos de colchão. Falei, o colchão já se pagou, né? Então, assim, o que a gente avalia também? Uma pessoa de biotipo médio dormindo num bom colchão, o colchão vai durar uns 8, 10 anos. Então, passou disso, vai ter que trocar o colchão. Mas um bom colchão é para durar essa média de 8, 10 anos. Então, 8, 10 anos é um adequado para que você... E geralmente as pessoas não cumprem isso, né? Não. O colchão é um produto que é muito curioso vender colchão, porque não é um item que eu sempre falo isso, não é um item que gera status. Então, ninguém vê, né? É muito importante você ter um bom colchão, mas ninguém vê. Eu já cheguei cliente de comprar colchão e ir na loja com 3 filhos, e os 3 filhos com o iPhone na mão, e a pessoa achou que o valor que eu tinha passado do colchão era muito caro. Eu fiz um comparativo, eu falei, quanto tempo você usa o teu colchão? Eu falei, o preço de um celular dá para comprar 2, 3 colchões. Então é meio que conceitual. Mas geralmente quem ouve conselho de um bom profissional, a minha loja tem uma equipe especializada, experiente para atender. A gente costuma não vender muito o que o cliente vem procurando. Porque hoje a internet traz muita informação e o Dr. Google esclarece tudo para a pessoa, né? Então tem muita informação contraditória. E às vezes as pessoas vêm procurando um colchão que a gente sabe que não é adequado para o biotipo, e eu particularmente eu faço questão de orientar. E isso dá um resultado muito efetivo. A pessoa te indica depois, quando precisa comprar de novo, ela vem te buscar, vem te procurar, porque faz a diferença, muda. É o que o Fábio falou, numa sessão de quiropraxia, a pessoa sai mais leve, né? Sai na hora, é efetivo. Trocou o colchão, primeira noite, primeira semana de sono, é muito prazeroso.
E o contrário, Fábio, você já viu também? Eu sei que essa pergunta talvez fosse melhor para o Rafael, mas melhor perguntar para você. Aquelas pessoas que vão viajar e aí no hotel volta com dor nas costas e vai te procurar lá. Existe também ou não? Existe bastante, bastante. Né? Então vai para casa de parente, alguma coisa assim, não foi pro hotel ou foi acampar. Pega né? uma casa, às vezes, de Airbnb, que não é que um hotel, né? Não é um hotel. Então aí chegam demolidos. Eles chegam dizendo assim, nossa, tô precisando pôr a minha coluna em ordem aqui, porque judiou. Né? Então isso é uma das coisas muito importantes. Né? Eu volto a dizer, a importância de ter um colchão bom vai fazer toda a diferença. E tem alguma relação da diferença do colchão que a pessoa usa em casa? Nem sempre porque é bom ou ruim, mas só da pessoa mudar o posicionamento, mudar a dureza, mudar essa macia. Você acha que isso faz algum sentido em questão de causar dor? Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que tem um colchão bom em casa, né, já está acostumada a ter um colchão bom em casa, né, sai para uma casa que não tem essa mesma qualidade, vai sofrer alguns distúrbiozinhos ali na sua postura por conta dessa situação. Além da questão sono, tem a questão de deslocamento também. Então as pessoas sentem bastante cada vez que vão viajar. O retorno das férias é um dos momentos que mais enche o consultório também. Né? Muita gente vem atrás procurando, né? Porque teve uma noite ruim, desequilibrou, desalinhou, subluxou, né? Então, e vão atrás para poder a gente corrigir essas luxações que foram geradas nessa situação. E o Rafael, no país, no Brasil, hoje, antigamente, né, quando a gente era moleque, as coisas eram mais difíceis aqui, né? Uhum. Não chegavam as coisas boas, as indústrias eram bem diferentes. Hoje eu entendo que a coisa é mais global, até por causa da internet, existe uma evolução também, assim, da economia. Hoje os produtos no Brasil, como são? Comparados com o mundo? São de boa tecnologia. Você entendeu a minha pergunta? Sim, são de Porque boa às vezes quem tá aqui tecnologia. fica falando, mas será que os colchões aqui são bons? Como é que é isso aí? O Brasil sempre recebe o que tem de melhor depois. Então, assim, eu trabalho com colchão desde 97. Quando chegaram os colchões importados para o Brasil, meio que revolucionou, né? E a Probel, marca nacional, foi uma das pioneiras a fabricar colchão de mola aqui no Brasil. E uma das marcas, eu sou suspeito para falar isso porque a minha loja é bandeira Probel, mas uma das marcas que prioriza manter o padrão de qualidade desde o princípio, só avançando tecnologia, avançando essa parte de conforto, é a Probel. Porque, principalmente pós-pandemia, dólar subiu muito e toda a matéria-prima que faz colchão, aço é commodities, espuma é derivado de petróleo. Então, dólar subiu, matéria-prima sobe. Então, tem muita marca que às vezes muda a estrutura do produto. Faz um colchão de mola ensacada, mas com menos mola por metro quadrado. Isso te dá um suporte deficiente. Você não vai perceber numa noite de sono, mas a médio e longo prazo te tira o suporte, não te dá um suporte tão anatômico, tão preciso, e consequentemente faz com que o colchão dure menos. Né? Você tem um índice de deformação maior na parte de estofamento por causa de uma deficiência de suporte do molejo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o Brasil é um país que tem produtos de ponta. Não deixa a desejar para nenhum país. Não deixa a desejar para colchão de Estados Unidos, de Europa. Mas a marca nacional ela tem uma vantagem de conseguir produzir colchões de excelente qualidade com custo mais competitivo. Né? As marcas que traziam produtos importados de fora não tem mais fábrica no Brasil. Hoje são montadoras, então elas terceirizam, elas cedem o nome para um terceiro montar. E isso acaba você não tendo um controle tão bom de matéria-prima. A Probel ela fabrica seu molejo, ela fabrica sua espuma, então você tem um produto de qualidade premium. Perfeito. E também, diga. Sabe que sobre essa pergunta, né, semana passada eu tive visita da minha irmã que mora nos Estados Unidos, né, teve aqui em São Paulo aqui nos visitando, foi 2 dias, mas essas 2 noites que ela dormiu aqui, ela disse assim, nossa, que cama boa. Né? Então, dormiu na sua casa? Dormiu na minha casa, eu cedi a minha cama. Você que escolheu os colchões para ele então lá. Boa. Então, foram 2 noites que ela fazia questão de chegar em casa para poder dormir. Então,
a gente visitou São Paulo, né? Então eles estavam a caminho do Rio Grande do Sul e pararam aqui por 2 dias. E aí isso foi uma das questões disso, pô, ela tá nos Estados Unidos, terra que tem produtos de ponta, de Claro, qualidade, com valores e mais acessíveis. valores né? mais acessíveis, e chegou aqui na minha casa, tá dizendo que o meu colchão é bom. Até me impressionei, assim, dizendo, nossa, olha, que... Pode ficar à vontade, pode dormir, eu boa. falei pra ela. Mas apesar do que a gente tava falando, que ninguém vê, mas se você, depois de um fenômeno chamado Airbnb, muitas casas ficam como se fossem hotéis. E a expectativa do cidadão que vai lá, esse cara vai lá para praia num Airbnb, ou vai para campus num Airbnb, ele acaba reparando muito na cama. A E aí, avaliação do cartão de visita do hotel do Airbnb é o chuveiro e o colchão. exato, então isso que eu ia falar. Porque eu tô falando isso como usuário, como curioso, né? E eu nem sou da área, mas é isso mesmo, né? Então, quando o cidadão vai lá escrever uma queixa, tem várias queixas de colchão, e isso acaba também fomentando o mercado de uma forma que as pessoas saibam, né? Que precisem, entendam que o colchão também faz parte aí de uma noite de sono boa, mas de tudo isso, desse conforto como um todo para a vida, né? Então, que a gente busca sempre o conforto. Outra coisa, que eu estava aqui pensando da parte de saúde. E aquela história de colchão antialérgico? Me fala um pouquinho disso aí. Existe? Existe, todos Como os colchões têm um tratamento que é aplicado na espuma e no tecido, que é um tratamento hipoalergênico. Então o colchão é bactericida, né? É muito importante usar uma capa protetora, porque o ácaro ele se alimenta de resto de pele. Então se você não usa uma capa no colchão, primeiro que o suor do corpo passa pelo tecido e a acidez do suor acaba oxidando a espuma. E daí você deteriora. Tem colchão que está bom de estrutura, às vezes eu vou na casa do cliente fazer medição que ele quer trocar. O colchão tá bom de estrutura, você vê, mas tem aquelas manchas amareladas que vão espalhando. Então aquela mancha aqui, quando você tira todas as cobertas, aparece, então aquilo é resto de pele. É uma oxidação. É o suor do corpo que passa. Tem cliente que eu falo, eu vou te vender a capa protetora. Ele fala, não tenho criança, não tomo líquido na cama, mas o suor do corpo passa e a função do protetor é essa. Né? Além de absorver líquido, tem criança, vai trocar uma fralda, vazar um xixi, alguma coisa. Não, mas o próprio ser humano adulto está o tempo todo secretando suor e outros aí metabólitos que vão acabar se acumulando ali, realmente traz até gordura, por exemplo, vai sendo um fomento aí, um criador de ácaros. Que né? deteriora o colchão. E né? deteriora o colchão muito mais rápido, provavelmente, do que os 8 ou 10 anos. Sem né? dúvida. Às vezes o colchão está em bom estado de estrutura, mas você vê que aquele tecido, a pessoa já não quer dormir mais naquele colchão. E a questão do tratamento antiácaro, antimofo, antialérgico é efetivo, sim. E uma coisa que funciona bastante, a gente percebe quanto mais natural é a composição do tecido, mais eficaz esse tratamento é. Você pega um colchão antigo, você falou de questão de tecnologia, de avanço tecnológico, antes o tecido usava muito poliéster. O colchão ficava meio acetinado, e isso abafa a ventilação do colchão. Né? Hoje você pega tecido com fibra natural, ele tem um toque mais agradável na pele, te dá uma qualidade de sono melhor, mas também ventila. Isso que é o tecido do colchão, você está falando? A parte do forro, do tecido do colchão. Isso acaba... Antes era poliéster. Antes os tecidos eram mais acetinados, tinha mais poliéster na composição. Hoje você usa matéria-prima mais natural, uma fibra de bambu, acaba ventilando melhor o colchão e fazendo com que esse tratamento antiácaro, antimofo, antialérgico seja mais eficaz. Então, quanto menos poliéster, melhor. Pode dizer melhor. Isso? Porque poliéster é mais barato, né? Igual toalha, que tem 99% de poliéster e 1% de algodão e... Se passa no corpo, nem tira só esfrega, né? né? 90% bichinho e, né? Verdade. E colchão vale a mesma coisa, obviamente. E isso que eu estava falando. O país foi-se... Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, era tudo muito difícil, né? As pessoas não tinham acesso. Isso vale para o carro, vale para a comida e vale para o colchão também. Uhum. Eu concordo com você, que eu também sou cliente, né? Eu também vejo que tem muitas possibilidades boas de ter um colchão legal para que você... É um investimento, né? Rafael e Fábio, para que você possa ter uma qualidade de vida boa, que você possa produzir até no seu dia de trabalho e tudo mais, e não virar tão cliente assim do Fábio, né? Por motivos de dor sempre. É só a dor que te leva lá ou tem casos de uma pessoa que faz uma prevenção também? Me conta isso aí. Hoje em dia, o que acontece, né? Em relação justamente ao tempo que a gente está falando, né? 40 anos, 25 anos. A quiropraxia tem no Brasil há 25 anos. Né? A graduação em quiropraxia, as duas primeiras universidades, uma aqui em São Paulo, que é a Anhembi Morumbi, e outra
em Novo Hamburgo, que é a Fevale, qual eu me formei, né? Então, já tem 25 anos aí que as pessoas buscam saúde através da quiropraxia. E eu sempre digo para as pessoas, cuidado, porque tem muitas pessoas que fazem, às vezes, um cursinho de fim de semana, alguma técnica se dizendo que é quiropraxia e não é quiropraxia. Claro. Né? Então, em primeiro lugar, ter o cuidado do profissional que vai escolher, né? Procurar saber onde realmente o profissional se graduou para poder tratar. Mas sobre a pergunta, né, vai de tudo no consultório, tanto pessoas com dor, tanto pessoas travadas da coluna, né? Vai muita gente com dor de cabeça, né? E as manutenções. Eu digo que quiropraxia é um tratamento e um estilo de vida saudável, que a gente vai tratar, vamos detectar as luxações que o corpo vai produzindo no decorrer do dia a dia, né? Falando de uma forma bem simples, né? Mas as nossas luxações a gente vai identificando, a gente vai tratar, vai estabilizar e depois é uma questão de manter a saúde, né? Então a gente vai passar por um processo de estabilização e depois um processo de manutenção. Tem pessoas que vão no consultório a cada 30 dias, 45 dias para fazer uma manutenção. E quanto tempo você fez estudo quando foi à faculdade, para fazer quiropraxia? Porque concordo com você, isso tem em todas as áreas, né? Em saúde tem muito. Faz um cursinho de 3 finais de semana e sai por aí aplicando fenol e coisas piores até. Como que é a quiropraxia, como funciona? A quiropraxia, para ter um exemplo, no Brasil, nós temos em torno de 2.000 quiropraxistas graduados. Se a gente fosse realmente... Não dá conta, né? Não dá conta. Se Muita todo gente, mundo né? soubesse dessa informação, os quiropraxistas graduados que atuam não dariam conta. Sim. Né? Mas... Cada um teria 2.000... Imagina. 2.000... Não. Não, muita gente. É muita gente. É muita gente. 1.000 para cada um já daria 2 milhões. Sim. E é pouco ainda. São 2.000 no total? São 2.000 no total. Ah, sim, Sendo que, um tem exemplo, mais. nos Estados Unidos já tem 135 anos, mais ou menos, de profissão, que foi onde surgiu a quiropraxia através de David Palmer. 100 mil para cada um. Né? 100 mil. Imagina. Cada quiropraxista oficialmente formado. Exatamente. Que é o certo, né? Que é o certo. Que é o certo. Né? Vale para o médico, vale para o quiropraxista, vale para o cidadão que é o profissional de uma loja de colchão. A gente procurar quem tem expertise no assunto. Se você vai comprar um negócio em uma loja que não tem experiência, que vai tentar te empurrar qualquer coisa, é a mesma coisa. É num quiroprata mal formado, e num médico mal formado, que não faz nenhum sentido, né? Exatamente. Então são quantos anos? São 5 anos de graduação. 5 anos de graduação. 5 anos de graduação específica em quiropraxia. Nós temos toda a parte de anatômica, né? Toda a parte humana, para depois entrar nas partes práticas mesmo da quiropraxia específica, né? Então, os primeiros profissionais foram aos Estados Unidos, né, para ter a graduação, os professores da Fevale e da AMB Morumbi, retornaram ao Brasil com a graduação, né? Hoje tem-se o MEC reconhece a graduação, né? Então, outras faculdades também. Hoje são 5 universidades. Uma delas, no Brasil são 5 universidades. É pouco ainda. Que é pouco ainda. Bem pouco. Então, mas está crescendo. Então, assim, eu vejo que as pessoas, quando elas identificam, ficam sabendo que existe, que o profissional é graduado, eles vão atrás desse profissional. E eu sei que, pergunta, como eu falei, eu também estou sempre aprendendo aqui. Convênio cobra alguma coisa de quiroprata ou não? Ainda não. Convênio ainda não, somente particular. A gente está lutando pela regulamentação, tem um PL que está correndo, está em trâmite. E uma das perguntas, até mesmo no conselho, né, que teve, apresentando no presidente da ABQ, ele fez a seguinte pergunta: da mesa, qual das pessoas se ajustariam com um quiropraxista que estudou durante 5 anos e qual de vocês ajustariam com alguém que fez um cursinho de fim de semana, ou com um cursinho online, ou com técnicas que viram na internet? Então, é muito importante para a segurança das pessoas procurar profissional qualificado para exercer a técnica. Mas hoje tem 5 universidades, 3 que já graduaram, né, que é a Fevale, a AMB Morumbi e o CEF em Chapecó.
Saiu a primeira turma agora, esse semestre. Já está saindo a segunda turma. Né? Então, a Fevale já forma há 25 anos quiropraxistas. A EMB também. Então, a gente tem hoje em dia, né, uma forma... É aquela questão do telefone. Mesma coisa que a gente... Vamos voltar ao exemplo do iPhone. Ninguém compra um iPhone em qualquer loja de esquina. Né? Todo mundo vai dar valor ao seu dinheiro e vai procurar comprar o seu iPhone, claro. o original, numa loja segura. Eu digo a mesma coisa sobre quiropraxia, que é a nossa saúde do nosso próprio corpo. A gente está lidando com todo o nosso funcionamento, todo o nosso sistema nervoso central, ele é protegido pela nossa coluna. Claro, perfeito. Então, se eu estou me movimentando meus braços, se eu estou... se o meu organismo está funcionando, toda essa informação está correndo via minha coluna, né? Sistema nervoso central, minha medula. Então, se eu tenho alguns distúrbios interrompendo alguma informação que deve chegar para o meu braço, ele pode vir com interferências, falta de força, formigamento, e isso trago de novo ao sono, né? A importância da gente estar alinhada, estar ajustados e ter um bom sono, né, para poder ter o funcionamento preciso. Mas eu já cheguei lá no consultório, pessoas dizendo, eu tenho um formigamento na minha mão. Como é que chega a informação até meus dedos para eles ficarem se mexendo aqui o tempo inteiro? Eu mandei um mecanismo, né, do meu sistema nervoso, que vai através da minha medula, através da minha cervical, plexo braquial, que vai em direção ao meu braço. Então, o que acontece? Se eu estou mexendo, essa informação neural está mandando esse comando. Se tem restrição já naquele ponto, o travesseiro que eu dormi está fazendo uma compressão, está piorando. O meu colchão está mais alto, está mais flácido também, mais, como é que se diz? Muito flexível, muito flexível, muito macio. Isso vai fazer toda a diferença para ocasionar alguns distúrbios que o nosso corpo ele vai produzindo. Ô, Fábio, existe algum, por exemplo, o médico tem o CRM, o dentista tem o CRO, etc. Tem algum registro, algum nome de registro do quiroprata? Então, a Associação Brasileira de Quiropraxia tem a ABQ, né? Então, se querem procurar, saber exatamente, é um dos pontos de procurar um profissional qualificado através da sua ABQ. E o que acontece? Imagino que, em geral, né, muitas vezes, outros profissionais que te encaminham o paciente, porque o cidadão que está com dor nem sempre vai procurar o quiroprata direto, né? Ele vai eventualmente procurar um ortopedista, e aí o ortopedista, quer dizer, um clínico, um ortopedista, um cirurgião geral, vai, e esse colega que geralmente, não é só esse caminho assim, mas também muitos colegas médicos te encaminham pacientes. Então, hoje a gente pode ver isso, é uma das coisas que eu paro e penso muito sobre isso, sim, vem algumas indicações, mas principalmente quando as pessoas conhecem sobre a quiropraxia. Nós vivemos em 2025, uma era da tecnologia que a gente está a um dedo de uma informação. Clicamos no nosso celular, a gente vai saber procurar fonte correta ou fonte duvidosa. Claro. Então, o que acontece? Os profissionais que acabam conhecendo a quiropraxia ou um quiropraxista, eles indicam. Né? Então, o que acontece? Já me aconteceu no consultório, né? Veio uma paciente com uma lista de remédio extensa. Ela disse, nossa, eu já tenho problema no meu estômago. Se eu for tomar tudo isso aqui, vai acabar com o meu estômago. E ela estava travada do nervo ciático, não conseguia nem ficar reta. Eu disse, é um tratamento, a gente vai fazer um intensivo. Tem condição de vir 5 dias consecutivos aqui, a gente vai ajustar os 5 dias. Mas lá na ponta vai sair diferente. Sem tomar nenhuma medicação. Ela tratou aqueles 5 dias. Ela, no último dia, ela vinha reta, assim, caminhando numa felicidade. Que ela não tomou nenhuma medicação, liberou aquela dor que ela sentia. Eu chego a me emocionar só de lembrar dela. Então, e ela disse, hoje eu vim da minha consulta com o meu médico. E eu falei para ele que eu não tomei nenhum daqueles remédios que eu fiz quiropraxia. Aí aquele médico pensou assim, quem é? Bom, pensou não, perguntou para ela quem era o quiropraxista. Ela passou meu nome, aí ele mandou a sogra. Aí depois ele mandou o filho. Peraí, ele mandou a sogra. Mandou primeiro a sogra.
Eu fiquei em dúvida agora, por quê? Vai que dá errado, estragava a sogra, não o Porque, filho, né? exatamente. Mandou a sogra. Brincadeira, Mandou o sogrinha. Então, ele Então, mandou a sogra que ele confiou em você, pra você Confiou em consertar mim a pra sogra consertar também. a sogra, com certeza. Mas mandou a sogra, mandou o filho, mandou a esposa. Aí depois ele começou a indicar os pacientes. Sim, claro. Porque uma ferramenta super importante que, como você disse, é nova. 25 anos no Brasil, muito nova. No mundo deve ter o quê? Pouco mais que isso. 130 anos, mais ou menos. Nem tão nova, mas no Brasil muito nova. Mas uma ferramenta importante nesse quadro de dor que ninguém quer viver com dor. É uma coisa extremamente limitante. Qualquer dorzinha, qualquer dor forte, pequena no ombro, no cotovelo, na coluna. E por que nós estamos falando sobre isso aqui? Porque colchões também tem tudo a ver com isso, né? Colchão, o cidadão está todo dia com colchão. Se o colchão estiver errado, né, Rafael, não vai dar nada certo. Vai acordar com dor, não vai produzir. Vai acordar todo dia com dor. Então não adianta lá o Fábio ir lá e consertar e o cidadão tem um colchão, correto isso? Com um colchão ruim. Claro. E uma coisa que eu acho, a pessoa demora para entender isso, né? Para perceber. Talvez o seu colchão não esteja adequado. E isso é apenas uma constatação, né? Uma pergunta que me veio aqui, Rafael. Em geral, quem que procura da família? A esposa? É o marido? Por que acontece? Historicamente, mulheres vivem mais, né? Porque mulher culturalmente se cuida mais, né? Então, mulher tem o seu ginecologista, no mínimo, um mastologista, homem para ir ao urologista, quem leva, adivinha quem é? A esposa. A esposa. Então, acaba... Claro que hoje, no mundo um pouco mais moderno, que as mulheres também têm bastante estresse, essa diferença vai tendendo a diminuir. Mas, ainda assim, mulheres vivem mais. Então, quem que se preocupa com isso? Ir lá procurar melhorar essa qualidade de vida da família? Sempre a mulher. Sempre é tá muito vendo? forte. A pergunta, então, eu pensei que poderia ser essa a resposta. Totalmente pertinente, porque assim, a gente até brinca que homem sozinho, o vendedor nem insiste muito, porque ele não compra sozinho. Se ele for solteiro, ele leva a mãe para pedir opinião. Eu nunca comprei um colchão. A esposa vai sozinha e às vezes ela liga pro marido, fala, vou te pegar em casa para vir Dá uma escolher olhada. Não, escolhe o que você quiser. E a gente acaba sempre oferecendo um negócio legal, que é um teste de adaptação. Porque às vezes os 5 minutos que a pessoa deita na loja não dá uma referência de uma noite de sono. Claro. Né? Então a gente tem esse teste de adaptação que ajuda muito a gente. Caso a pessoa não durma bem, a gente troca o colchão. Lembrei de um comentário que o Fábio fez sobre o travesseiro. Muitas vezes a gente vende o colchão, a pessoa sente a necessidade de trocar o colchão, vai comprar, e a hora que a gente vai oferecer o travesseiro, ela fala, não, meu travesseiro tá bom. Só que ela se esquece que o travesseiro dela tá bom para onde ela tá dormindo. Né? Se ela tem um colchão que afunda mais, automaticamente ela trocou por um colchão que vai ceder menos, ela vai precisar de um reposicionamento de um travesseiro para sustentar aqui nessa parte cervical. Então, tão importante quanto a troca do colchão é a troca do travesseiro também, que além de tudo vai acumulando ácaro com o passar do tempo. Isso, e geralmente quem trabalha quem oferece colchão acaba oferecendo travesseiro também. A gente sempre oferece um protetor de colchão, a capa de colchão, para evitar a proliferação de ácaro e mancha. E um travesseiro. Mas as lojas de colchão sempre tem que estar acompanhadas com travesseiro. Isso que eu tô querendo dizer. São produtos que andam juntos. Tá, onde você trabalha, lá no seu trabalho, também tem os 2 produtos, travesseiros. Porque realmente, se trocar o colchão diferenciado e aí mesmo o travesseiro, vai entortar ainda mais. Provavelmente não vai casar. E tem casos que os clientes não compram na hora e passa a primeira noite que recebeu o colchão, fala, o travesseiro estava bom, já não está mais. Então a gente vende um travesseiro futuramente, né? Mas sempre, a grande maioria das vezes, a mulher indo buscar o colchão e definindo ali a compra. Né? A gente sempre fala que se a mulher gostar do colchão, dificilmente o marido não vai gostar. Porque a mulher é até mais criteriosa, mais seletiva na hora da escolha. Em tudo, né? Que faz sentido. O homem é mais objetivão, assim, acaba não tendo esse esmero aí com o que é extremamente importante um colchão, por exemplo. Você trabalhava um tempo lá no Sul, você estava falando, agora você está tá em São Paulo, né? Quem quiser encontrar, e o Fábio vai ter aí nas descrições. Mas você lembra algum caso, alguma curiosidade, algum caso que marcou a sua carreira? Assim? Você é formado há quantos anos, Fábio? Então, na quiropraxia, tá a minha história é longa na quiropraxia. Né? Então, desde 2003...
venho aí na quiropraxia. Então, e a minha graduação saiu não faz muito tempo, né? Vai fazer 4 anos, mais ou menos, de graduado em quiropraxia, mas o meu desejo de ter essa graduação foi imenso, vocês não têm noção. Desde que eu conheci sobre a quiropraxia, em 2003, né? Uma curiosidade que eu não falo para todo mundo, mas desde pequeno, né, criança, né, eu sentia a necessidade de estralar o meu corpo para liberar, né, a restrição, aquela dor que vinha sentindo. E eu pensava assim, pô, uma profissão que fosse estralar as pessoas, né, não existe, né? Isso eu digo com 8, com 9, com 10 anos. Isso eu fui falar para minha família no dia da minha graduação. E aí, o que aconteceu? Quando fiquei sabendo que existia a profissão de quiropraxia, em 2003, foi mais ou menos... Estralava as pessoas, isso fazia Estralava as bem? pessoas, isso fazia bem. Que soltava aquelas luxações que a gente vinha sentindo, aquela restrição de movimento. Eu pensei, nossa, isso aqui eu estava pensando desde da minha infância, né? E não sabia que já existia no mundo há muito tempo. Então, em outros países. Mas eu venho nessa jornada daí na quiropraxia. Comecei na odontologia, fiz 1 ano, tranquei, fui para quiropraxia, né? Logo após o término na escola. E por motivos particulares eu tive que correr outra jornada, mas eu sempre com aquele desejo de trabalhar com quiropraxia. Quero ser um quiropraxista. E chegou uma hora da nossa vida, já estava casado, falei para minha esposa assim, ó, agora eu vou para quiropraxia, né? Então foi onde eu caí de cabeça realmente na quiropraxia. Hoje eu vivo da quiropraxia. Sou gaúcho, sou de Porto Alegre. Eu acho que deu para, não sei se perceberam durante todo esse período do seu sotaque. Não. Bah. Não sei se saiu um bar, se saiu um tu. Tri legal. Então... Só eu e quem toma água percebemos. Então, a gente trabalhava no interior, atendia o interior do Rio Grande do Sul. Me deslocava até as cidades. Então a gente, por incrível que pareça, né, a gente veio procurar uma calma em São Paulo, porque hoje a gente mora a 3 quadras do consultório. Então eu saí das estradas. Sinto de não levar a quiropraxia semanalmente para essas cidades do interior, que não tem quiropraxistas graduados atendendo lá. Mas eu me comprometi com eles em 1 vez por mês para fazer o atendimento. Para não deixar os teus pacientes lá desamparados. Mas, bom, isso já é uma curiosidade, né? A sua formação, a sua história de vida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa também que vem aqui à cabeça. A gente fala sempre em dor, em reposicionamento. Tem alguma relação a quiropraxia e esses ajustes com a parte de saúde mental? Ou não tem nenhuma relação com estresse, por exemplo? Com estresse que acho que tem bastante a ver, né? Tem bastante. A gente atende bastante no consultório pessoas que chegam numa carga de estresse muito forte. É aquilo. A dor, ela vai causar diversas patologias que a gente tem aí. Então e o estresse, as pessoas vêm acarretando, o trânsito, o dia a dia, o sono, um mau sono. Então a gente realmente tem no consultório diversos casos, né? E a gente consegue, é impressionante, né? Ontem eu ajustei um menino de 10 anos, ele ao terminar a consulta, ele se levantou e ele falou assim, nossa, tô leve, dá vontade de voar. Ele falou, esse foi o relato que ele passou, né? Então, para mim, aquilo me deixa assim numa satisfação enorme. Me sinto pequeno até perto do que a quiropraxia proporciona na vida das pessoas, né? Pessoas que sentem aquela dor de cabeça, aquele estresse, aquele enxaqueca constante de anos, e de repente tinha uma quiropraxia a 2 quadras deles, podendo fazer um ajuste, para mim um simples ajuste, né, que vai fazer toda a diferença. E outra coisa muito importante a gente dizer também, que o ajuste ele não dói. Isso também é uma lenda, né? É um mito. É uma lenda, todo mundo acha que aquelas estraladas no pescoço vão atrapalhar. Tem até um vídeo na internet, não sei se você... Bom, a internet tem de tudo, né? Onde o quiroprata vai fazer um ajuste cervical, você viu isso? E aí o paciente o cliente passa mal e fala até que teve um AVC. Então, o que você falaria sobre isso? Isso é muito importante,
né, na literatura não tem nenhum artigo que diga, ou nenhuma reportagem que diga que um quiropraxista produziu isso. Claro. Porque Não, depois falaram que era fake. Eu só tô aqui provocando pra gente colocar aqui essa é muito como interessante. pauta, mas era fake esse vídeo, viu, gente? Não, o vídeo pode ser que corra. É a mesma coisa. A gente vê profissionais da área da saúde, da educação física, são pessoas fortes, que puxam 200 quilos de peso, de repente vão só empurrar para ouvir um estralinho a coluna de um aluno, e o risco. Aquele cara está acostumado a empurrar 200 quilos com o braço. E de repente ele vai pegar uma vértebra que é um tamanho um pouco mais que o nosso dedo. Então, qual é a força que ele vai fazer? Será que ele vai usar a técnica precisa para poder fazer? Porque o ajuste de quiropraxia ele é mais seguro do que a gente atravessar a rua, né? Realizando da maneira correta, da técnica exata. Então é isso que eu digo. Tem tem histórias, vídeos de pessoas que tiveram AVC, isso, aquilo, mas aí a gente vai atrás. Fraturaram alguma vértebra, daí a gente vai ver quem realmente proporcionou aquilo, né? Será que onde a pessoa é graduada? E às vezes existem vídeos, eu concordo plenamente com você, saem apenas para ganhar like, para ganhar visualização, ganhar seguidor, porque sensacionalistas, porque na verdade tem essa linhagem na internet que o sensacionalismo acaba enganando aí muita gente e geralmente gera mesmo esse engajamento, porque a pessoa que está ali do outro lado, ela não tem ninguém para explicar, então o quiropraxista vira como se fosse um torturador. Que né? acontece? Um torturador. Hoje e é muito diferente disso. Como disse o Fábio, 5 anos de graduação, né? Técnicas apuradas para que possa ajudar aquela pessoa da maneira correta. Da maneira correta. Não precisa ter medo, não vai ter dor, não dói também nada, logicamente, não dói. Pelo contrário. Né? Exatamente. Se a gente vai proporcionar o alívio da dor nas pessoas, a gente não vai produzir mais dor. Então a gente vai fazer o ajuste preciso, trazer exatamente no ponto do ajuste. Muitas vezes a gente nem faz o thrust e a pessoa já está ouvindo os estralos, só de trazer na posição do ajuste. Então, trazendo na posição do ajuste, a gente já vai escutar o tac, 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 porque a gente está fazendo a maneira correta. Quando a gente faz a maneira correta, não tem risco. Perfeito. Então, e uma das coisas que hoje em dia a gente tem uma tecnologia impressionante, né? Os microfones estão vindo forte, né? Então a gente, lógico que os vídeos que estão surgindo muito na internet, as pessoas com o microfone próximo à vértebra vai dar o estralo alto, vai ouvir, porque até mesmo qualquer microfone bom de qualidade vai ampliar muito, né, aquele som, né? Mas aí as pessoas, nossa, parece que vai quebrar. Não vai quebrar, porque a gente vai trazer exatamente no ponto de restrição e vai dar um leve thrust. E esse é o ajuste de quiropraxia. Perfeito. Ele é simples, ele é leve, ele é indolor. Eu tenho um vídeo até na nossa página do meu filho falando, não dói, né? Então eu acho muito engraçado aquele videozinho dele, né? Porque é uma criança, eu já ajustei bebês com 10 dias de vida, torcicolo congênito, deixaram de mamar. Ela, né, por um acaso foi minha sobrinha essa daí, não estava mamando na mama direita por conta de um torcicolo, né? E ela não estava conseguindo dormir para aquele lado que estava incomodando ela. Então, aí meu irmão me ligou. Me indicaram 10 sessões de fisioterapia. Eu falei, eu tô aqui, eu posso ir aí e ajustar. Ver como ela vai ficar. Qualquer coisa uma coisa não anula a outra também. Uma coisa não anula a outra. Segue a fisioterapia, segue a quiropraxia, segue que eu falei. tudo que foi recomendado. Porque a quiropraxia ela vai habilitar. A fisioterapia vai reabilitar. Então, a diferença das duas. Com certeza. Então, a gente cheguei lá, fiz um ajuste. Em questão de 10, 15 minutos, ela já estava mamando naquela mama que estava deixando de mamar e dormindo para o lado que ela gostava. Então, quantas crianças a gente identifica por aí que deixaram de mamar, né? Então, acredito que na parte pediátrica vai ver o vídeo e vai pensar assim, pô, tive diversas já. E estava ali, tão perto, um ajuste de cervical, um torcicolo, nós adultos, né, não conseguimos virar o nosso... É difícil, imagina um bebê entender isso, né? E a gente tem ajuste desde do parto até a última idade. Perfeito. Rafael, e você já com todos esses anos trabalhando
com sono, com colchão? Você lembra alguma história assim interessante? Algum caso de alguma família que te marcou na questão de saúde, na questão aí da mudança de vida? Você lembra algum para você contar para nós? Tem vários. Eu lembro de um caso bem recente, porque marcou bastante, né? É muito prazeroso você fazer a Isso. pessoa dormir melhor. Você ganha um amigo. Né? Claro. Você estreita o teu relacionamento com um desconhecido. Eu tive um caso há uns 20 dias que um senhor entrou na loja, eu vi que ele já estava travado para andar. Ele quase não conseguia se movimentar. E a esposa dele falou para ele, falou assim, hoje não é um dia de você comprar colchão. Ele falou, só que se eu não comprar meu colchão hoje, eu vou piorar amanhã e eu quero comprar meu colchão. Ele não conseguia nem deitar. E daí eu puxei histórico de colchão que ele dormia, tentei entender o que precisava oferecer para ele. Resumindo, a gente fechou a venda com ele, eu entreguei no dia seguinte, porque o horário que ele foi ao prédio já não recebia mais, e ele me mandou mensagem no domingo, ele falou, não quero te atrapalhar, mas mudou 70%, eu já tô melhor. E daí passou na loja antes de ontem, andando normal, super feliz, super satisfeito, isso é muito gratificante. Né? São vários casos que a gente já pegou de acontecer isso, principalmente com pessoa mais de idade. Porque às vezes a pessoa de idade, às vezes o filho não acompanha para comprar. Às vezes a pessoa, eu tenho muito cliente de idade totalmente lúcido, chega na loja dirigindo, mas você vê que não está dormindo bem. E daí você indica um colchão bom para a pessoa, aquela pessoa te trata como se fosse da família depois. É muito gratificante, muito curioso isso. Né? Boa, pensei numa coisinha aqui. Relação à idade, né? Pessoal, criança, quem não tem ainda discernimento, também você você acha que tem alguma relação com a saúde desse colchão para uma criança mesmo, de 1, 2, 3 anos? Você já trabalhou nessa área também? Trabalha até hoje? Eu pego muitos clientes que o pai entra na loja, eu tive um caso que entrou o pai com trigêmeos. E a hora que ele entrou, o meu vendedor foi atender, e ele falou, quero 3 colchões de 33. Eu olhei para a criança não pesava 15, 20 quilos. E daí eu automaticamente associei. Eu falei, 3 colchões é para os 3 filhos. Daí eu intervi na venda, eu falei, é para os seus filhos? Aí ele falou, é. Por que o senhor quer comprar um de 33? Ele falou, não, porque é o que eu acho que é o melhor para eles. Eu quero um colchão que dure bastante. Eu falei, você não precisa... Primeiro, eu não indicaria espuma, um conceito meu na hora de vender. A espuma, ela não te dá um conforto anatômico. Né? Por melhor que seja a qualidade da espuma, a mola ela é muito mais indicada, primeiro por questão de conforto, segundo por questão de durabilidade, terceiro por questão de proliferação de ácaro, principalmente para criança. Então eu sempre falo, vou te vender como se eu fosse pai, não como se eu estivesse na venda. E daí eu indiquei ele, chamei ele para conversar. Eu falei, você vai comprar um colchão de 33 pro teu filho, ele vai estar com 20 anos, vai estar usando o colchão, mas ele vai estar torto da coluna, porque a criança não tem peso suficiente para afundar uma espuma. Eu falei, não adianta você comprar como a tua preferência, você vai sentar num colchão... 33 o que? A dureza? A densidade. Colchão, densidade. A densidade ela não é a dureza, mas é a capacidade de suporte da espuma. Então, D33, pela tabela do Inmetro, a gente vende para pessoas de 80, 90 quilos. Uma criança de 15 quilos, ela vai dormir numa tábua, né? E daí o pai entendeu aquilo, comprou colchões de mola. Então, assim, fundamental. Acho que são duas faixas etárias que precisam de uma atenção especial, criança e idoso. Porque o adulto já está lá, o adulto sabe reclamar. Se ele dormir num colchão que está muito duro, exato. a criança ela vai estar dormindo mal lá, não percebe. Né? Nem percebe. E aquele dano também, criança suporta a dor, e quando fizer 20, tá. Daí já está com desvio ruim de coluna. E esse colchão, teoricamente, se a gente seguir o que a gente tinha falado no começo, vai durar os mesmos 9, 10 anos. Vai ter a mesma durabilidade. Aparentemente, talvez mude um pouco, mas o ideal vai ter que mudar. Quer dizer, então já compra o certo, né? Já compra o certo e proporciona muito mais qualidade de sono. Vai investir da mesma forma, não vai aumentar tanto a diferença assim da durabilidade. Acho que já tem que procurar fazer adequado para a gente poder usar o que tem de tecnologia. Antigamente, só tinha colchão de espuma. Sim. Mas há muito tempo. Na época da minha tem. avó, sim, eu sei, mas pensa, muitos anos atrás, nem tinha essa possibilidade. Então a gente tem que ir evoluindo para que a gente possa utilizar tudo a nosso favor, que a gente progride, trabalha, vai à luta para tentar usar tudo isso a nosso favor, né? E a saúde está dentro desse pacote também. Com certeza. Não é verdade? Então esse pai fez muito bem de entender que não adianta pensar só na durabilidade, que vai ser parecida. Quando eu fui comprar o meu colchão, quando a Andresa foi comprar o colchão, eu falei para ela, ó,
pega colchão bom para as crianças. Eu tenho 3 filhos, de 11, de 10 e de 5 anos. Porque eu sabia que uma hora a nossa cama ia lotar, ia pingar, ia sobrar para mim a cama deles, né? Eu falei, já pega tamanho grande, já pega densidade boa, porque é o seguinte, se eu precisar dormir essa noite foi uma noite, né? Cheguei em casa, tava lá. Eu fico pensando assim, pô, estão dormindo tão bem, vou mexer neles agora, deixa que eu vou pra cama deles. E se o chão deles fosse ruim, eu ia ter uma noite ruim essa noite. Boa, bem, ele já pensou além do que nós estamos falando, né? Já tá pensando quando ele não tiver disponibilidade da cama dele, que a molecada vai estar lá toda ocupada, roubando seu lugar, você vai ter onde dormir. Muito bom, muito bom. Sensacional, aprendi bastante aqui com vocês. Além do que vocês já falaram, eu queria também que cada um de vocês deixasse uma mensagem final sobre esse assunto, sobre o colchão, sobre o sono, sobre a qualidade de vida, sobre tudo isso que nós dissemos. Então, cada um me deixa uma mensagem. Fábio, diga o que você deixaria de mensagem final sobre esse nosso assunto aí para quem está aí nos ouvindo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre quiropraxia, a importância dela no nosso sono, a importância de nós termos, né, uma qualidade de vida, né, a qualidade de vida que a quiropraxia traz, né, junto a todas as pessoas. Sou suspeito de falar sobre quiropraxia. Eu amo quiropraxia, eu vivo quiropraxia, eu sei a diferença que ela pode fazer na vida das pessoas, né? Sei a diferença de que um colchão bom pode trazer na vida das pessoas, né? Vejo isso no consultório, no dia a dia, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Tenho certeza que foi um bate-papo muito bacana, né? Nos agregou bastante. E tenho certeza aí que a gente pode ajudar bastante muitas pessoas a desenvolverem esse carinho pela quiropraxia e por um colchão decente. Tá? Obrigado por trazer essas informações para nós. Rafael, o que você falaria sobre aí o mensagem final? O que eu quero começar também é agradecendo pela oportunidade, né? Acho que falta muito no ramo moveleiro, colchoeiro, mais informação para o cliente. O Fábio falou que são 2.000 quiropratas no Brasil inteiro, então a gente sabe que tem poucos profissionais, mas ainda assim dentro desses poucos profissionais, alguns são aventureiros. Colchão é um mercado que está meio saturado, tem muita loja, tem muita marca e cada um quer vender seu peixe, né? Então assim, o que eu falo sempre para o cliente, nem sempre o mais caro é o melhor. Tem cliente que chega na loja perguntando para mim qual que é o seu colchão mais caro. Falo, por que você quer seu colchão mais caro? Para mim é super interessante vender o mais caro, mas será que vai ser o melhor para você? Então eu sempre falo isso, nem sempre o mais caro é o melhor, mas a qualidade tem seu custo, né? Você vê colchão muito barato, assim como uma consulta com um profissional qualificado tem um certo valor e um aventureiro cobra 1/3, talvez, o colchão de boa qualidade ele tem seu custo. E é um investimento que se você fizer a conta ali, às vezes você paga menos de R$1 por dia para dormir bem. E isso faz uma diferença muito grande. E eu acho que o consumidor tem que rever o conceito na hora de investir na qualidade de sono, porque faz uma diferença muito grande. Falo isso porque eu durmo num bom colchão, né? E eu sei a diferença que faz isso na minha vida. O quão ruim é você ir viajar para um lugar que não tem um colchão bom. Às vezes estraga aquele período daquela viagem. Então, quando eu vou procurar um hotel, eu sempre procuro um hotel que tenha um colchão bom. E eu acho interessante também fazer uma manutenção dessa coluna, porque você não está só dormindo, por melhor que seja seu colchão. Você está de pé, às vezes você força muito postura de pé, sentado dirigindo. Então acho que se fizer uma manutenção, talvez uma correção, uma manutenção, estando dormindo num bom colchão, tenho certeza que vai melhorar a sua qualidade de sono, vai mudar a vida da pessoa. Beleza, investir aí em você mesmo, né? Que é o seu maior patrimônio é a saúde. Muito obrigado, então, Rafael e Fábio, obrigado por dividir conhecimento com a gente. Você que está aí, compartilhe, espalhe informação legal, informação boa, compartilhe com todo mundo que você ama para que eles possam ter a possibilidade de ficar bem também. Até o próximo episódio, informação é o Diamantes da Prevenção, fiquem bem, um abraço do Dr. Sidney para vocês, até a próxima então. Obrigado mais uma vez, obrigado, Rafael e Fábio, fiquem bem, obrigado por dividirem conhecimento.